E hoje eu quero falar sobre como deve ser a relação bíblica entre a igreja e seus pastores. E o autor de Hebreus nos trata disso. E é bastante importante essa questão, né? Não é um sermão de defesa pessoal de maneira alguma, pelo contrário. Né? Estudando esse sermão e a gente vê, dá até um frio na barriga, para falar bem a verdade, porque a gente vai vendo a responsabilidade grande do ministério pastoral e de como nós devemos olhar para isso diante de Deus, né? Ainda ontem a Patrícia, ela estava vendo alguns desses rios e se inscreva no Instagram da Igreja Presbiteriana do Brasil, vale a pena, tá? Tem tanta coisa ruim no Instagram, se inscreva lá, o pastor Rodrigo Leitão, ele postou ontem no Rios lá um recorte, ele posta todos os dias um recorte, e ontem o recorte era bastante interessante, né? E ele falava sobre a importância, essa relação do pastor com a palavra de Deus. Ele falava que o pastor é um vaso de barro, o importante é a mensagem, quem tem que aparecer é a mensagem, não é o pastor. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós temos esse tesouro. Qual é o tesouro? O evangelho, em vasos de barro. Quem é o vaso? O obreiro. Para que a glória seja de quem? Do Senhor, que é dono do tesouro. A glória não é do vaso, é do tesouro. Então a gente vê isso daí com muita responsabilidade. Então, Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler 3 versículos. O 7, o 17 e o 24. E nós vamos fazer esse salto, porque nesse capítulo 13, o autor da carta, ele trata desse assunto da relação do pastor com a igreja, nesses 3 versículos, diante de várias questões, onde ele fala dos deveres espirituais da igreja. E na semana que vem nós vamos falar dos outros deveres que estão nesses outros versículos, entre esses versículos 7 até o final. É que ele repete nesses 3 versículos essa questão, por isso eu optei por destacar eles para que nós estudemos eles em um único bloco. Diz assim o texto das Escrituras acerca dos deveres espirituais, em específico da relação dos pastores com a sua igreja, ou da igreja com os seus pastores. Diz assim, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Verso 24. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Até aqui, vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E como sempre, Senhor, nós necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que nós sejamos edificados. Traz a nós, Senhor, o entendimento verdadeiro das Escrituras, ó Pai, para que nós, aprendendo a verdade do Senhor, vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. É em Cristo que oramos. Amém. E é difícil quando nós tratamos dessa relação, né? Ainda mais quando é o próprio pastor pregando para a sua igreja. Talvez fosse mais fácil o pastor pregando em uma outra igreja, ou o pastor pregando em um congresso, ou dando uma palestra assim. Mas hoje nós vivemos dias em que há uma grande confusão com respeito ao ministério pastoral. Tanto no que se refere à função do pastor em si, quais sejam as atribuições do pastor, quanto à pessoa do pastor, ao status do pastor. Quem é o pastor na congregação? Há uma grande confusão com respeito a isso. Por quê? Hoje parece que nós estamos vivendo no meio protestante, no meio evangélico, uma reconstrução muito piorada do clericalismo da igreja romana. Né? Onde há uma separação no meio evangélico muito pior entre clero e igreja. Hoje nós temos pastores inacessíveis, inalcançáveis. Pastores que são celebridades, alguns são semideuses, né? Alguns e são criativos para arrumar título, hein, gente? Vamos combinar, né?
Apóstolo já não dá mais, pai apóstolo, né? Tem uns aí que são criativos. A gente precisa entender que, pela criatividade eles têm, são hereges, mas criativos, né? Então, mas há uma confusão hoje no meio da igreja sobre o que é pastor. Em contrapartida, por conta dessa confusão na identidade do que vem a ser um pastor, seja no seu status e no seu ministério, em contrapartida há uma relação tanto conturbada entre as igrejas e os seus pastores. Uma vez que a figura pastoral não seja muito bem definida, o povo não sabe como se relacionar. Quem é o pastor? Ele é um manager? O pastor é um chefe? O pastor é um intocável? Eu sou do tempo, na minha juventude, né, em que foi muito enfatizado a ideia do anjo da igreja. Né? O pastor é o anjo, né? No meu caso ia ter que ter umas asas bem robustas, né, para poder voar, né? Umas asas aquelas de jato, né? Senão não levanta voo de jeito nenhum. Pastor é de fato esse anjo, em um certo sentido, o pastor é o anjo da igreja, mas nós podemos falar isso depois lá em Apocalipse. Tá? O pastor é uma estrela, um popstar. Quem é o pastor? Como eu me relaciono com essa pessoa? Como deve ser o relacionamento da igreja com os seus pastores? Eu creio que a Bíblia nos dá umas instruções seguras. Esse texto em específico, no qual nós vamos meditar hoje, ele nos dá uma ajuda para nós entendermos qual deve ser essa relação, tanto do pastor para com a igreja, quanto da igreja com o seu pastor. Por 3 vezes aqui no capítulo 13, o autor de Hebreus enfatiza a importância da liderança na igreja de Cristo e aponta para 3 posturas que a igreja precisa ter para com seus líderes, e depois ele qualifica esses líderes para que a igreja os identifique diante dessas posturas. Ele diz no versículo 7, lembrem-se dos seus líderes. 17, obedeçam os seus líderes. E 24, saúde os seus líderes. Isso enfatiza a importância de que haja uma relação bíblica e saudável entre a igreja e os seus pastores, os seus líderes. Né? Aqui líderes você pode entender por pastores, presbíteros ou todos que lideram a igreja de maneira pastoral. É outra coisa que a gente precisa quebrar. Na ideia que nós... Lembra que eu falei que a gente tem uma ideia bastante clerical sobre pastoreio, né? É fato, irmãos, nós temos a ideia clerical. Quem é o pastor da igreja? Vai pegar o pastor Alessandro, né? Eu estou na função de pastor de tempo integral, dedicação de tempo integral, mas a igreja é pastoreada por mais pessoas aqui. Nós temos os presbíteros que pastoreiam a igreja, nós temos pelo menos mais 6 pastores aqui. E eu vou dizer mais, nós temos outros que pastoreiam a igreja que ainda não são presbíteros. Pastores que estão discipulando gente em casa, visitando gente em casa, estão dando discipulado, sentando com jovens, orando, e que também estão pastoreando, liderando grupos, liderando casas, liderando células. Pastor, mas espera aí, o senhor está dizendo que todos eles institucionalmente são pastores? Não, irmãos. Eu estou dizendo que todos eles exercem função de liderança e pastoreio. E que nós precisamos quebrar um pouco a ideia de clericalismo. Nós não estamos dizendo que é para quebrar o respeito, nós não estamos dizendo que é para a gente, não, vamos tratar todo mundo de qualquer jeito. Não é isso, até porque a Bíblia estabelece até as formas que nós devemos tratar os mais velhos, as mulheres, as jovens. A Bíblia estabelece tudo isso numa relação cristã. Aqui o texto está estabelecendo como nós devemos tratar essas lideranças que estão sobre nós. João Calvino, inclusive, afirma que aqui, no comentário que Calvino faz sobre esse texto, ele afirma que aqui nesses versos o autor está passando orientações que vão além de questões morais. Para Calvino, essa relação de conduta de igreja e pastor, ela tem um caráter eminentemente doutrinário, faz parte da doutrina da igreja. Uma boa relação entre o pastor da igreja faz parte da doutrina. Então nós vamos ver esses 3 aspectos dessa relação entre a igreja e os seus pastores. Primeiro, o autor nos diz, lembrem-se dos seus pastores, versículo 7, os quais pregam a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então o autor trata em alta conta os pastores da igreja, os líderes espirituais do povo, não apenas os que são ordenados, mas todos os que pastoreiam o povo de Deus, de fato e de verdade. Lembre, a palavra líderes aqui, ela é literalmente aquele que lidera e cuida de você na igreja. Aquele que te conduz espiritualmente, mas não é a ideia de conduzir espiritualmente como o mundo lá fora tem. Porque veja bem, quem são esses pastores?
Segundo o autor bíblico, são homens fiéis que pregam a palavra de Deus. Lembra aquilo que nós lemos no Salmo 23? Que é o modelo do supremo pastor? Logo na abertura do culto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que esse pastor faz com o rebanho? Ele me conduz aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas de descanso. Ou seja, um bom pastor vai prover alimento saudável, a palavra de Deus. E um bom pastor não atribulará a alma do povo, colocando duro peso sobre a vida dele e medo. Mas ele vai levar descanso e paz. Né? Eu lembro-me de uma história aí, de um pastor que falou, se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você está perdido, né? Eu falei, sai correndo. Não existe cobertura espiritual de ninguém. Nós temos que estar só debaixo de Cristo Jesus. Então, quem são esses líderes? Olha, o texto diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês. São homens que desaparecem atrás da mensagem do Evangelho. São homens ao modelo de João Batista, como nos diz o Evangelho de João 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. No tempo dos puritanos, havia uma frase, eu não me lembro quem cunhou essa frase, depois os meninos aí que gostam de ler mais do que eu até, se souber quem cunhou essa frase, pode me dizer. Mas no tempo dos puritanos, um bom puritano diz assim, um bom puritano importa viver, pregar o Evangelho, morrer e ser esquecido. O que importa é que Cristo apareça. Não importa que nós apareçamos. Nós não precisamos de estrelas, nós precisamos de homens que nos conduzam a Cristo. Outro aspecto, a vida de um pastor e de um líder verdadeiro tem uma única finalidade, que é mostrar a Cristo, e o autor pede que nós observemos se os pastores estão firmes nesse mistério. Então, como é que eu vou identificar esse pastor, para que eu o considere? Veja bem, o texto diz, lembre-se dos seus pastores. A ideia aqui é de consideração. Quem são eles? Os que pregam a palavra de Deus. Que mais? Atente para a vida dele, considerando atentamente o fim da vida deles. A ideia aqui de fim não é o final. Pastor, como é que eu vou saber o fim da vida dele? Não sei como é que ele vai morrer. Não é essa a ideia. É a finalidade. A ideia de fim aqui é curso. Considere o curso da vida dele. A finalidade da vida dele. Perceba se ele está vivendo para pregar a Cristo, para ensinar a Cristo. Perceba se os seus objetivos, se as suas conversas particulares e privadas, se o seu dia a dia, se o seu além púlpito também está permeado da mesma mensagem do Evangelho. Porque às vezes, irmãos, há um risco de nós termos pastores que são meramente profissionais de púlpito. No púlpito são excelentes expositores, pregam. Mas sai das quatro paredes da igreja, não há evangelho neles. Não há uma mensagem neles. Eu lembro, uma vez eu estava, inclusive, num velório do pai de uma amiga muito querida, de uma irmã muito querida, e essa irmã, ela era amiga de um pastor que é meu conhecido, e ela, pastor, você não tem um contato desse pastor, porque para avisar que meu pai morreu e tal, manda uma mensagem para ele, e eu mandei a mensagem. Então, né? É meio padrão que os pastores tirem folga de segunda-feira, lá era uma quarta, então, não é obrigatório, mas não tem na Bíblia dia de folga de pastor, não tem na Constituição da igreja, o pastor tira folga, cada um estabelece lá de acordo com a sua agenda, né? Eu prefiro segunda-feira, mas cada um tem a sua agenda. E era uma quarta-feira, e eu mandei uma mensagem para ele assim, no que bateu a mensagem, veio uma mensagem automática, entre em contato comigo amanhã, né? Porque hoje eu estou de folga e eu não atendo ninguém no dia da minha folga. Nada contra a folga, eu também tiro folga. Mas eu temo esse profissionalismo. Sabe por quê? O pastor bíblico,
ele não é pastor só no púlpito. Pastor, irmãos, não é uma profissão. Pastor é uma função de serviço, de ministério. Se nós não entendermos isso, se os meninos que estão indo para o seminário não entenderem isso, nós teremos grandes problemas. Se nós não entendemos que o pastor é pastor, que ele não está escolhendo uma profissão como alguém faz um curso numa faculdade para escolher uma profissão. Ele está respondendo a um chamado. Se ele não entender isso, está tudo errado. Nós precisamos redesenhar algumas coisas. Nós precisamos redefinir. Se a igreja não entender isso na hora de enviar um menino para o seminário, a gente precisa... Se a família não entender isso, a gente precisa redesenhar essas coisas. É por isso que eu ponho a molecada para ralar aqui, viu? Tem muitas coisas que eu faço com vocês que é de propósito, tá, viu, Leno? É de propósito, meu coração está fazendo de propósito. Por quê? Eu prefiro que desistam aqui. Do fundo do meu coração. Eu prefiro que desistam aqui. Para que não venham ser peso para a igreja do Senhor lá na frente. É resposta a chamado. Então olha o que o texto diz. Fiquem atentos à vida deles. Além do mais, irmãos, os líderes espirituais devem ser notados pela apresentação de uma mensagem verdadeira e um exemplo piedoso. O seu falar deve ser a palavra de Deus e a sua vida deve ser santa até o fim de seus dias na terra. E aqui nós não estamos falando de perfeição, irmãos. Os pastores vão pecar e pecam um monte, viu? Não precisa nem usar a lupa para procurar. Pecam, são pecadores, são vasos de barro. Lembra aqui? O tesouro está guardado aonde? Num vaso bonito? Top? Não. O tesouro está guardado num vaso de barro. Vaso ruim. Entendeu? Mas esse vaso precisa ser cuidado. Tá? Então, o pastor precisa dar um exemplo piedoso. O seu falar deve ser essa palavra de Deus. E nesse sentido, o autor de Hebreus nos diz algo que Paulo já havia dito, nós vamos ver aqui algumas coisas. Diz o quê? Imitem a fé do pastor. Então o pastor precisa entender que ele precisa viver de maneira que a igreja possa imitar a sua fé. Você entende por que eu falei que quando eu estava fazendo esse sermão vai dando um frio na barriga, um frio na espinha? Se a gente for ler só os imperativos direcionados ao pastor, o pastor vai subir no púlpito igual um pavão, né? Irmão, é o seguinte, ó. Respeita, tá bom? Considera, tá bom? Tá entendido? Aí quando você vai ver o que está por trás desses imperativos, aí você deve ver aqui, você entendendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você faz a oração do fariseu, você propicia a mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque você entende que a gente só pode estar aqui pela graça do Salvador. Em vários textos das Escrituras, nós vemos a importância que é dada aos líderes do povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13, olha o que está escrito, irmãos. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os que admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Olha ainda Filipenses 2, 29. Recebam, no caso, Paulo endereçando Jesus. Ele ia mandar Timóteo, não pôde mandar Timóteo. Olha como é que está a minha cabeça, irmãos. O Timóteo não pôde ir, foi o companheiro de Timóteo, diz, recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são com ele. 1 Timóteo 5, 17 a 19, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino, pois a Escritura declara, não amordacem o boi enquanto ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque ele deve ser um exemplo cristão. Ele deve ser um padrão. Nós já temos lá o padrão para que sejam eleitos presbíteros levantados na igreja, líderes. O modelo máximo pastoral é o próprio Jesus. Então o pastor precisa olhar para Cristo. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, isso é que dá frio na espinha. Então, veja bem,
A igreja precisa se relacionar com o seu pastor, respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo, sim, mas o pastor precisa ter a responsabilidade de saber, você é um pastor? Lembra quando nós pregamos sobre os 10 mandamentos? Quando nós fomos falar, em específico, quando nós entramos, honrar pai e mãe, o pai e a mãe, eles devem ser honrados, mas eles devem fazer-se dignos de honra. Está implícito no mandamento. Está implícito na função pastoral, que ele pastoreie o rebanho de Cristo. Jesus é o supremo pastor das ovelhas, ele é o dono do aprisco. Apesar de os líderes humanos terem muito a oferecer, nós devemos fixar os nossos olhos sempre em Cristo, viu, irmãos? Pastores têm pé de barro, pastores caem, pastores são pecadores, pastores são fracos. Nosso guia supremo é Cristo. Pastores não são homens especiais. Pastores não são homens especiais. Eles têm um chamado especial, mas eles são homens comuns. Ele é gente como você. Propenso às mesmas coisas. Se beliscar, dói. Se você ofender, ele fica triste. Se doer, ele chora. Você dá um presente, ele fica alegre. Igual você. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem diferença. A família dele é igual à sua. Os filhos dele são igual aos seus. Faz as mesmas coisas. Tem as mesmas fraquezas. A obra da qual ele está imbuída é grande. E ele só a suporta porque o Deus que o chamou é poderoso. É o Senhor que faz. Então, não olhe para os pastores como gente especial. Ele é gente, igual a você. E lembre-se, o grande supremo pastor é Cristo. Que diferente dos líderes humanos, Cristo nunca falha. Tanto que o autor de Hebreus, no versículo 8, depois nós vamos falar nele no próximo domingo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e sempre será. Jesus é aquele que entregou sua vida por amor e continuará amando até o fim, até nos receber na glória. Pastores fiéis são bênção para a igreja de Cristo. São o meio pelo qual o Senhor edifica o povo de Deus com a exposição da palavra e a aplicação da sã doutrina. João Calvino afirma que o verdadeiro pastor tem duas vozes. Uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. Então a gente precisa, de fato, lembrar-se dos pastores. Inclusive, irmãos, é que não é. Eu falo que é difícil pregar esse sermão para a sua própria igreja, né? Mas eu lembro do pastor Jeremias Pereira, ele falando até no congresso, né? Ele falou: lembra do seu pastor da sua igreja, né? Às vezes a gente valoriza o pastor da outra igreja, né? Ele falou que hoje, com o evento da internet, a gente ouve os maiores pastores do mundo inteiro, né? E a gente fala dos pastores de longe como se fosse íntimo, né? Dos pastores de longe, né? Fala: olha. Ele usou o nome lá do Ed René Kivitz, o pastor Ed, né? Fala, não, porque o pastor Hernandes, o pastor Augusto, ele falou: considera o pastor aí da sua igreja, quem está me assistindo, considera o pastor aí da sua igreja aí, né? Porque quando você ficar doente, é ele que vai te visitar. Ele que vai no seu velório. Ele que vai na sua casa. O outro não vem. É ele que te alimenta, ele que te dá discipulado. Então lembre-se dele. Segundo aspecto, obedeçam seus líderes. E aqui, irmãos, é um aspecto bastante controverso nos nossos dias. Porque hoje muitos têm se valido disso para trazer para si uma autoridade que não tem. E olha o que o texto nos diz no versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, líderes fiéis na igreja são pastores levantados pelo próprio Senhor no seu povo. Como Jeremias 23, versículo 4 diz: porei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Pastores fiéis são como atalaias que dão aviso de perigo na cidade, como nos diz Ezequiel 33, versículo 6. O cuidado dos líderes é profundo e genuíno, porque eles foram designados por Deus, a quem eles devem prestar contas. Porém, nós nunca podemos esquecer que o pastor deve prestar contas ao Senhor. E a ideia de prestar contas, irmãos, não é um salvo-conduto para o pastor fazer o que quer. Hoje também tem muito disso. Não, deixa o pastor fazer o que quer, ele vai prestar conta para Deus. Essa ideia não é apenas uma ideia futura.
É uma ideia presente, de conferência. Nós temos uma sala de escola bíblica, a sala dos adultos, cujo nome é Sala dos Bereanos. Quem lembra o que os bereanos faziam? Quem eram os bereanos? Quem lembra disso? O apóstolo Paulo, missionário, vinha pregando, e ele passou por uma cidade chamada Tessalônica, e depois foi para uma cidade chamada Bereia. Lembre, quem estava pregando? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, não esqueça disso. Então o apóstolo Paulo pregou em Tessalônica e depois foi pregar em Bereia. Quando ele começou a pregar em Bereia, ele ia citando algumas passagens, principalmente do Antigo Testamento, e os irmãos de Bereia faziam o quê? Ia conferindo. Ver se era aquilo que Paulo estava dizendo mesmo. Aí Paulo falou, esses irmãos de Bereia são mais excelentes do que de Tessalônica. Porque os de Tessalônica eu falava, eles ouviam. E os de Bereia? Eu falo, eles vão conferir se está lá. A ideia de prestar contas é a ideia de conferência, irmãos. Eu falo aqui constantemente, de onde vem a autoridade do pastor? Das Escrituras. Tudo o que eu disser que estiver nas Escrituras, você goste ou não goste, você precisa obedecer. Tudo o que eu disser que não estiver nas Escrituras, além de não obedecer, pela graça e misericórdia de Jesus, você precisa me exortar. Falou, pastor, de onde você tirou isso? De onde o senhor tirou isso? Porque, pastor, o senhor não pode falar um negócio desse. Não está na Bíblia. O senhor precisa de uma base escriturística. Os pastores devem se submeter ao pastor? Sim, enquanto o pastor estiver submisso à palavra. Diga-se de passagem, esse é o juramento que vocês fazem no batismo de filhos, esse é o juramento que faz para ser membro da igreja, esse é o juramento que faz na pública profissão de fé. Eu me submeto à liderança dessa igreja, enquanto a liderança dessa igreja for fiel às Escrituras. Então o cristão deve se submeter à liderança e ao pastoreio, enquanto a liderança e o pastoreio estiver submisso à palavra, ensinada e vivida pelos líderes espirituais. Pois um pastor é responsável por guardar almas, e isso é algo solene, irmãos. E há algo muito interessante com respeito à obediência ao pastor fiel. Se o pastor é fiel, o que ele ensina é a palavra de Deus. De forma que a desobediência não é ao pastor. É a quem? A palavra de Deus. E o que desobedece à palavra sofrerá as consequências. Lembra de Romanos 1? O Senhor o entrega. É por isso que o pastor precisa ser fiel às Escrituras. Assim, se o rebanho desobedecer à palavra, a dor é dele e não do pastor. Quem resistir ao ministério, infelizmente sofrerá. E veja bem, os pastores não estão autorizados a agir de qualquer forma. Eles devem pastorear segundo as orientações do Senhor. Olha o que Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Pedro diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, leia-se líderes e pastores, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Veja bem, espera aí, meu pastor está sendo dominador? Tem alguma coisa errada. Meu pastor está impondo aquilo que não está na Bíblia, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que não pode fazer isso. Paulo ainda instrui ao jovem pastor Timóteo, dizendo o seguinte, 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, olha o que Paulo diz, peço a você com insistência que pregue a palavra. Então, você tem que obedecer o pastor? Tem, mas o que o pastor tem que fazer? Pregar a palavra. Insta, quer seja oportuna, quer não. Olha o que mais Paulo diz a Timóteo, como pastor. Corrija,
repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Lembrando que exortação não é bronca, tá, irmão? Quando a gente fala exortar é você pegar o caído e levantar, né? Às vezes fala, nossa, o pastor deu uma exortação, o pessoal pensa assim, o pastor deu uma bronca. Exortar é pegar aquele que está caído e levantar. Tanto que o texto diz, exorte com paciência e doutrina. Você pega o que está caído, seja paciente com ele, e o alimente, o fortaleça na santa doutrina do Evangelho, e vai levantando com ele para ele caminhar. Essa é a tarefa do pastor. Ainda 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 13, mais uma vez, Paulo falando a Timóteo. Inclusive, foi o texto do videozinho das crianças. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, olha aí, pastor. Seja um exemplo para os fiéis. Como? Na palavra. Tem pastor que não sabe a Bíblia, irmão. Não conhece a Bíblia. Pastor, precisa ser exemplo na palavra. Na conduta. Pastor, tem que ter uma boa conduta, irmãos. Tem que ter um bom palavreado. Tem que ter uma boa maneira de agir. No amor. Tem que amar o povo. Uma vez eu conversava com uma pessoa. Ele falou, não vejo a hora de me aposentar. Eu falei, já passou do tempo então. Já tinha que estar aposentado. Ele falou, não aguento mais, igreja. Eu falei, não sei nem o que você está fazendo aqui. Já devia estar longe daqui, faz tempo. Não há aposentadoria para o ministério pastoral. Sabia disso? Não dá. Lembra, pastor é profissão? É uma resposta a um chamado. Quando se aposenta? Quando o Eterno fala, bora para cá. Vem para as mansões celestes. Aposentou. Às vezes aqui você não vai dar conta de fazer as coisas que tem que fazer. Você dá um encostado por limitação humana. Vai definhando, as forças vão acabando um pouquinho, né? Mas não é aposentadoria isso, irmãos. Você continua pastoreando nas suas limitações. Pastor tem que ser exemplo no quê? Na fé. Tem pastor que não crê nem naquilo que ele prega. Não crê nas escrituras. Pastor tem que ser exemplo na pureza. Na vida santa. No relacionamento com as irmãs. Irmãos, é assustador. Assustador o número de escândalos que nós temos hoje com pastores. Escândalos sexuais. É assustador o número de pastores efeminados que nós temos hoje nas igrejas. Assustador. Assustador. Pastor deve dedicar-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então veja bem, olha o que o autor de Hebreus diz: obedeça aos seus líderes. Mas esses líderes precisam estar fiados na palavra. A autoridade da liderança é a Escritura, irmãos. A tarefa dos líderes da igreja é colaborar para que os crentes amadureçam em Cristo. Os crentes que facilitam essa tarefa, sendo obedientes e cooperativos, aliviam a liderança. Então, a ideia, quando ele fala obedeça aos seus líderes, não é assim, vai buscar um copo d'água para mim, você vai buscar um copo d'água. Não é isso. Não é essa a ideia. Ó, vai lavar meu carro. Não é isso. Não, você está debaixo da minha autoridade. Não é isso. Não é isso. Quando desobedeçam seus líderes, é quando o teu líder espiritual, pastor, presbítero, diácono, professor de escola bíblica, irmão mais experiente em Cristo Jesus, abre as Escrituras para você. Fala, meu irmão, nesse caminho que você está andando, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. Então, o que você precisa fazer diante dessa instrução bíblica que esse líder espiritual mais experiente te deu? Você precisa obedecer.
Quando você faz isso, você torna a tarefa de crescimento da igreja mais fácil. A situação fica mais leve. A tarefa fica mais suave. É por isso que o autor diz aqui, no versículo 17, que os pastores possam fazer a instrução da igreja com alegria, não gemendo. Sabe quando o pastor faz a tarefa da igreja gemendo? Não é quando o irmão está doente. Quando o irmão está doente, nós fazemos chorando pela tristeza da dor do irmão. Nós fazemos sofrendo. Está ali. Nós fazemos gemendo quando é desobediência. Aí você faz gemendo. Às vezes você vai com má vontade. Estou falando de coração aqui, irmãos. De novo, Senhor. De novo, Senhor. Aí você faz uma luta espiritual. Sabe, Senhor, não quero ir, Senhor. O Senhor fala, não estou perguntando se você quer ir. Vai. O Senhor é desobediência. Eu falei, agora você quer ser desobediente também? Vai. O pecado do outro é do outro. O seu é seu. Vai. Você entende isso? Eu não conheço nenhum pastor que atende ao chamado de Cristo de verdade, que reclama de acordar de madrugada para atender um irmão enfermo, para ir fazer uma oração, para buscar alguém que há necessidade. Ele vai fazer isso até com dor, contristado. Mas para atender um problema de desobediência, irmãos, dá desgosto. Quando você dá instrução e a pessoa não segue, e você sabe que vai dar errado. Eu tinha um desenho na minha infância, eu não sei se você vai lembrar ou se ele fazia parte da sua infância. E se ele fazia parte da sua infância, eu sei que você foi criança há muito tempo atrás. O nome era Caretas e Motocas. Onde eram as motoquinhas. E tinha sempre, uma era tipo um triciclo de criança, pequenininho. E ele era sempre o que avisava, isso vai dar errado. E as outras motocas sempre faziam as coisas erradas e dava errado. E ele era aquele que falava assim, mas eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse. E todo mundo não gostava dele, né? Às vezes dá vontade de falar isso, mas eu te disse, mas eu te disse. Mas não pode falar isso. E nem pode falar bem feito. A Bíblia diz que não podemos falar bem feito. Então, irmãos, olha o que o texto diz. Você precisa obedecer biblicamente ao pastor, lembra? Não é serviçal, é obedecer biblicamente. Para que o pastor faça essa obra de instrução e amadurecimento com alegria. Irmãos, não tem nada mais satisfatório no ministério pastoral do que você ver alguém crescendo espiritualmente. Nada mais satisfatório. Porque o pastor tem que fazer a obra dele. Se não, irmãos, o pastor vai fazer, mas não vai ter proveito para você. Há que se pensar, como tem sido também a conduta da igreja, nesse sentido. Dá um peso para o pastor, mas a igreja, como tem sido a nossa obediência nas instruções bíblicas? O que você tem feito dos sermões de domingo? Só em Hebreus esse é o 34º. O que você tem feito desses sermões todos aí? O quanto, isso é pergunta para você, tá, irmão? Tá. O quanto, você avalie, sou eu, tá? Eu só posso avaliar a mim mesmo nesse sentido. O quanto você amadureceu espiritualmente depois de ter ouvido esses 34 sermões na carta aos Hebreus. O quanto você pode dizer, pastor, antes do primeiro sermão minha fé estava um pouco assim, mais para lá do que para cá. E depois de ouvir esses 34 sermões, entendendo o objetivo da carta aos Hebreus, que é fortalecer os irmãos na fé, minha fé está mais fortalecida em Cristo Jesus. Porque esse é o objetivo. Terceiro e último. Saúdem os seus líderes. Verso 24. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A palavra usada aqui para saúdem
os seus líderes, ela vem do grego, é uma tradução do grego aspazomai, que tem o sentido de aproximem-se dele. A ideia de saúde aqui não é, ops, beleza? Não é essa ideia de distância. Tudo bem? Tá? A ideia de saúde, aspazomai, no grego, tem o sentido de aproximem-se de. Cumprimentar, mas não de longe, dar boas-vindas trazendo para perto, desejar o bem a receber alegremente. Naquele contexto de Hebreus, em que foi escrito a carta aos Hebreus, naquele contexto original do primeiro século, a palavra aspazomai era aplicada em uma saudação que era feita não meramente por um pequeno gesto ou por poucas palavras, mas geralmente por abraços e beijos. Lembra que Paulo, inclusive, fala do ósculo santo. Uma viagem frequentemente era atrasada por causa das saudações. Porque a ideia de saudar é a ideia de proximidade. A ideia do autor bíblico vai muito além de dizer um oi ou de meramente cumprimentar os líderes, pastores, presbíteros, diáconos. O que se pede aqui, irmãos, é que haja um relacionamento entre os líderes e membresia da igreja. Essa ideia de clero não é uma ideia cristã. Não há separação entre nós. Lembra que eu falei? Pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, ministro de música, são funções de serviço na igreja. Se nós tivéssemos uma plaquinha aqui, pastor, presbítero, diácono, músico, liturgista. Então, quem chegasse na porta e ia ler aquela plaquinha lá, chegava ali, Mateus, diácono, irmão, esse aqui é o cara que vai me ensinar, vai falar, senta aqui, vai cuidar do meu carro, se eu precisar de uma água, onde é o banheiro, eu vou perguntar para ele. Chega ali e vê, pastor, ele vai falar, não, esse aqui é o cara que vai pregar. Presbítero, fala, esse aqui é o cara que ensina, ajuda na administração da igreja. Músico, não, esse aqui é o que vai tocar, vai servir ali. Inclusive, eu louvo a Deus pela nossa equipe de música. A nossa equipe de música tem um entendimento bíblico daquilo que é música. A nossa equipe de música não toca para se apresentar para a igreja, ela toca para conduzir a igreja. Nova adoração. A ideia é essa. Que a igreja cante. Não que a gente cante para vocês assistirem, a ideia é que vocês cantem com a gente. É facilitar o canto. Professor, então esse aqui vai dar aula. É isso, irmãos. Não é nada mais que isso. E aí, cada um, seu devido respeito. Assim como ninguém... a minha filha, fictícia, a Paula, fictícia, tá? Não vou dizer quem é para não se sentir constrangida. Mas quando ela era um gigante desse tamanho assim, tinha uns 2 anos de idade, 3 anos de idade. Ela chegou na salinha, professora Val. Acabou a aulinha, a professora Val veio falar comigo. Falou, mandei a Paula sentar 3 vezes, na terceira, até eu fiquei de boca aberta, né, porque não era costume da Paula até então, ou era e eu não sabia. Né? Mandei ela sentar 3 vezes. Eu falei, não vou sentar não, meu pai é pastor da igreja, meu pai manda esse negócio tudo aqui. Falei, tá bom, professora Val, deixa comigo. Né? No outro domingo, na escola dominical, peguei a Paula, pela mão, levei na porta lá. Falei, professora Val, vem cá. Você está vendo, professora Val? Primeiro que seu pai não manda tudo aqui. Pai servindo. E aqui dentro você deve respeito à professora Val. Aqui dentro nem seu pai manda. Aqui dentro quem manda tudo é a professora Val. Se ela mandar sentar, você senta. E você nem levanta mais. Você está entendido? Entendido. Vou ter problema com isso? Não mais. Em cada sala, em cada função, o devido respeito. Isso é bíblico. Pela função que exerce. Isso é bíblico. Então, irmãos, a ideia bíblica é que nós sejamos próximos. Veja bem, nós não somos uma comunidade clerical, onde o pastor é uma espécie de iluminado. Apesar dele ter ele ser respeitado pela sua função ministerial, na verdade a sua função é só o seu serviço para com Cristo e para com a igreja. A glória de Cristo, não é do pastor. A glória é do Salvador.
As pessoas devem se comunicar com seus líderes, ter um relacionamento com eles. Não é saudável quando a igreja não se relaciona com o seu pastor. Isso é, na verdade, desobediência à palavra de Deus. Quando você vê uma igreja assim, que o pastor está meio estrela, meio distante, inacessível, ninguém consegue falar, não consegue cumprimentar, sai por uma porta diferente, tem um estacionamento diferente, você precisa ficar meio esperto. Fica meio complicado esse negócio aí, né? Esses dias eu vi um pastor foi questionado sobre espaço VIP na igreja. Eu nem sabia que tinha isso. Tem, sabia? Tem espaço VIP na igreja. Aí eu perguntei, pastor, tem espaço VIP? Não, não é assim, não tem espaço VIP. Aí ele foi explicar. Antes não tivesse ficado explicando. Era melhor que tivesse dito, sim, tem. Tinha resolvido, acabava. Falou, não, não tem. É que tem algumas pessoas que eles ligam previamente e pedem para reservar um lugar ali na frente. Daí a pessoa falou, e se eu ligar, pedir? Falou, não, não dá, é porque são umas pessoas especiais. Ou seja, você não é especial. Inclusive, irmão, não é espaço VIP aqui, não, vocês podem sentar aqui, tá? Pode vir de boa aqui, sentar nos primeiros bancos, né? Irmãos, o relacionamento bíblico na igreja é entre irmãos. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, onde Deus derrama nesse corpo dons espirituais, para que, através do exercício dos dons espirituais, haja mútua edificação do corpo de Cristo. Assim, o autor faz todo o esforço para garantir que pastores e congregação recebam o devido crescimento espiritual e desenvolvam um relacionamento saudável para a glória de Cristo. Meus irmãos, terminar, pastores e líderes fiéis são presente de Deus para a igreja. Homens que ministram a palavra com temor e tremor são ferramentas preciosas que Deus usa para a edificação e maturação do seu povo. Nós temos que valorizar, pastores, sim. Amá-los, honrá-los, orar por eles, investir nas suas vidas, nos aproximar deles, para crescermos juntos no conhecimento da graça de Cristo. Diante do que nós vimos aqui, eu quero propor rapidamente aí 3 aplicações aí para a gente crescer juntos aqui. Primeiro, irmãos, ore pelos líderes da igreja. Ore para que Deus os mantenha fiéis. Tem alguém discipulando você? Tem alguém estudando a Bíblia com você? Ore por ele. Fala, Senhor, abra a mente dessa pessoa para que ela leia as Escrituras, entenda as Escrituras e me ajude a entender as Escrituras. Ore para essa pessoa. Essa pessoa está te pastoreando. Pastor, mas o senhor está dizendo que o senhor não é o pastor. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que essa pessoa está pastoreando você. Institucionalmente ele não vai te dar sacramento nenhum, não é isso. Ele está liderando, está instruindo você. Assim como ele foi instruído, é a mútua edificação da igreja. Estou falando isso para quebrar a igreja. Não, irmãos, você está entendendo o que eu estou dizendo. Ore pela liderança oficial também da igreja. Ore por mim como pastor, Vinícius como evangelista. Ore pelos nossos presbíteros, 6 presbíteros aqui, irmãos. Ore por cada um deles. Em especial, ore pelo presbítero Joaquim, que está enfrentando lutas. Homem de Deus, servo do Senhor. Ore por ele. Ore pelo presbítero Lucas, pelo presbítero Isael, pelo presbítero Adilson, pelo presbítero Rinaldo, pelo presbítero Anilton. Os diáconos não vou citar não, porque são 12. Ore pelos diáconos, pelos 12 diáconos da igreja, que servem ao Senhor. Ore por todos os professores de escola dominical. Ore pela superintendência. Ore pelos líderes de célula que estão ministrando em casa. Ore pelos irmãos anônimos, que você conhece aqui, mas que estão dobrando o joelho, acorda às 5, 6 da manhã, estão dobrando o joelho, você nem sabe. Eles estão dobrando o joelho e orando pela igreja. Ore por eles de volta. Ore para que a liderança da igreja seja fundamentada nas Escrituras. Então, ore pela igreja. Ore pela igreja. Ore pela igreja. Segundo, seja cooperador da obra de Cristo, irmão. Não seja uma pedra de tropeço. Seja fácil. Seja uma ovelha dócil, irmão. Facilita o trabalho aí, vai. Dá uma força. Ajuda. Busque o crescimento espiritual, irmão. Torne-se cooperador. Quando você ouvir a palavra de Deus, obedeça.
Lembra, a rebeldia não é contra o homem, é contra Deus. É contra Deus. Lembra que Samuel, quando o povo se levantou pedindo um rei, ele falou: Senhor, o povo não gosta de mim. O povo está se levantando contra mim. Lembra disso? O que o Senhor respondeu para ele? Não é contra você, é contra mim que eles estão se levantando. Não é o seu ministério, é a minha direção que eles não querem. Então, irmão, faz o trabalho ser fácil. Ouvindo a voz de Deus, se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração, como foi lá nos tempos passados. Combinado? Bora. Terceiro, aproxime-se da liderança da igreja, irmãos. Não vamos construir um clericalismo. Pastores não são homens especiais, são apenas homens. Presbíteros são apenas homens. Diáconos são apenas homens. Que carecem da mesma graça. O pastor que está pregando aqui precisa do mesmo evangelho. O presbítero Rinaldo subiu para ministrar, evangelista, subiu para falar, nós precisamos do mesmo evangelho. Nós precisamos da mesma comida que servimos, tal qual um cozinheiro que prepara aquela comida e serve no prato de um restaurante. Se ele não comer da comida, ele morre de inanição. Não importa qual comida seja, do arroz, feijão mais simples, a comida mais sofisticada, se ele não comer, ele morre. Nós precisamos. Aproxime-se dos seus líderes, dos pastores, seja amigo, senta para conversar. Compartilhe sua casa. Eu não vou falar convida para comer, que já é a segunda vez, né? No segundo sermão, eu falo, pastor, você está precisando de comida? Né? Está precisando de alguma coisa? Né? Mas pode convidar que eu vou, né? Tem uns, inclusive, que eu estou esperando convite, tá, Will? Não, mas isso é de boa, né? Mas... Não, irmão, está prometido um negócio, uma carne do estrangeiro, assim, não é brincadeira, irmão. Irmãos, lembrem-se, nós somos irmãos em Cristo. Compartilha do seu tempo, seja informal, desenvolva amizade santa com toda a liderança da igreja. É assim que tem que ser. E que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que a gente cresça junto em Cristo Jesus, como povo de Deus, hoje e sempre para a glória de Cristo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pela mensagem do Evangelho. Queremos te pedir, Deus, que nós aprendamos com as Escrituras e que nós sejamos edificados pelas Escrituras, Senhor. Dá-nos a entender o teu querer, para que nós, Deus, andemos de acordo com a tua vontade, Senhor. É em Cristo que nós oramos.